Muito obrigado pela oportunidade, Gilberto, que me dá de falar um pouco sobre a Justiça do Trabalho no Paraná. É uma história repleta de situações interessantes. Evidentemente que nós começamos praticamente na década de 30, né, quando aparece a ideia da Justiça do Trabalho, os primeiros movimentos, as primeiras comissões de conciliação, que eram ainda organismos não jurisdicionais, né, eram organismos administrativos, comandados pelo Ministério do Trabalho. E o Paraná, ele sempre foi, digamos assim, acompanhando essa evolução do direito do trabalho a partir da década de 30. E nesse período, nós, na verdade, tínhamos um vínculo muito forte com São Paulo, né? Então, aí, depois, nos transformamos em poder judiciário, né, na década de 40. Essa transformação ao poder judiciário vai fazer com que nós tenhamos as juntas de conciliação e julgamento. Primeiro são as comissões de conciliação e julgamento, que são órgãos administrativos. Depois vem as juntas de conciliação e julgamento. As primeiras juntas de conciliação e julgamento no Paraná, a primeira de Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, depois Londrina, enfim, há toda uma formação de juntas de conciliação e julgamento. Por que se chamavam juntas de conciliação e julgamento? Porque elas eram formadas por um juiz, digamos assim, togado, né? Um juiz nomeado pelo Poder Judiciário, pelo Presidente da República, indicado pelo Poder Judiciário, e os juízes classistas, né? Os juízes classistas, representando os empregados e os empregadores, eles eram, na verdade, uma espécie de transposição da população, do povo, para os julgamentos. Essa composição tripartite, né, fazia com que o juiz, digamos assim, que num primeiro momento não era uma carreira da magistratura, ele era simplesmente nomeado, depois passou a fazer parte do Poder Judiciário como carreira, era ele quem redigia a sentença. Mas eram os classistas, inicialmente chamados de vogais, quem sugeriam a decisão, né? Então, às vezes, o juiz poderia ficar vencido, porque ele tinha que transmitir, redigir a sentença que era feita pelos classistas, na época chamados de vogais. Isso depois, com o tempo, foi se aperfeiçoando, né, e de tal maneira que os classistas passaram a ter um papel importante na Justiça do Trabalho, eu diria, desde a criação da Justiça do Trabalho, praticamente até o final do século, né, quando a Justiça do Trabalho, digamos, deixou de contar com a presença dos chamados aí juízes classistas, né, denominação essa que foi dada pela Constituição de 1988. Então, em 2000, os classistas a representação classista é extinta e fica, então, só a magistratura trabalhista de carreira, né, que é formada, então, por pessoas que fazem o concurso, que são aprovadas em concurso, e mudou-se a denominação. Deixamos de ser juntas de conciliação e julgamento e passamos a ser varas do trabalho. O Paraná, ele teve sempre uma representação importante, né? Nós tínhamos poucas varas. Quando eu ingressei na magistratura, em 86, nós tínhamos em Curitiba, inicialmente, 5 varas, né? Hoje, esse número já passa de 20, né? Ou seja, houve um crescimento grande de 86, quando eu entrei, para 2022. Quer dizer, o número de varas em Curitiba aumentaram o número de varas também, o número de varas em Londrina, ou seja, Cascavel, que nem era atendido pela Justiça do Trabalho. Nós temos um fenômeno na Justiça do Trabalho que é interessante, isso aconteceu muito no Paraná, que determinadas regiões não tinham juntas, né, não tinham varas do trabalho, e quem atendia a Justiça do Trabalho era o juiz da Justiça Estadual. Então, o juiz da Justiça Estadual era o juiz do trabalho quando não havia as juntas de conciliação e julgamento. E este juiz, ele julgava sem a representação classista, tá? E hoje, nós podemos dizer, com bastante orgulho, que os 399 municípios do Paraná, né, eles estão, todos eles, incluídos na jurisdição de varas do trabalho. Portanto, nós não temos hoje mais juízes estaduais com a jurisdição trabalhista. Isso eu acho que é um avanço importante. Quando foi criado o nosso tribunal, na década de 70, o Paraná pertencia à segunda região, TRT2. Quando se criou
o nosso tribunal, da 9ª região, ele passou a abranger também o estado de Santa Catarina, né? Então, era o TRT do Paraná, juntamente com o TRT de Santa Catarina. Este período teve uma duração muito rápida, né? E daí o TRT de Santa Catarina também foi criado, né? Passou a ser um tribunal próprio, um tribunal independente, 12ª região, que passou a ser um tribunal, então, com características próprias. Quando a gente fala em Justiça do Trabalho do Paraná, as pessoas perguntam assim, mas o que diferencia a Justiça do Trabalho do Paraná dos outros 24 tribunais, né? Na verdade, a nossa presença no cenário nacional, ela envolve alguns nomes históricos importantes, que a gente sempre é importante que nos lembremos, né? Então, por exemplo, nós temos um personagem da história da Justiça do Trabalho que se chama Júlio de Assunção Malhadas, que foi juiz nosso aqui em Curitiba, no 1º grau, não chegou a ir ao tribunal, e teve uma passagem importante na doutrina. Ele era professor, né, escreveu livros, e era uma pessoa que tinha uma representação importante no cenário nacional. Ele é um dos autores daquela criação do próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que foi uma mudança do sistema da estabilidade que nós tínhamos na legislação trabalhista. Então ele não só foi importante como juiz, foi importante como doutrinador, como seus filhos, né? Nós tivemos diversos filhos do professor Malhadas que foram nossos colegas magistrados, e inclusive uma filha dele que foi juíza em Santa Catarina, e outros filhos dele que são advogados trabalhistas. Então, o professor Malhadas, sempre que se fala em Justiça do Trabalho no Paraná, é um nome importante para a gente lembrar. Um outro nome importante que a gente deve sempre falar é do professor Manuel. O professor Manuel Antônio Teixeira Filho, ele hoje é aposentado, né, mas teve uma carreira como juiz, que fez concurso público, foi aprovado, foi juiz, chegou ao tribunal. E além da atividade dele como juiz, ele teve uma atividade importante também na doutrina. Os livros dele são muito respeitados no Brasil e no exterior, né? Todos que precisam alguma coisa do processo do trabalho sempre recorrem ao professor Manuel Antônio Teixeira Filho. Nós tivemos também um outro professor que ele era de São Paulo e ficou com o TRT-9, que foi o professor Wagner Giglio, que tinha um livro, Direito Processual do Trabalho, que era um livro assim, fundamental para a gente resolver muitas questões, né? Foi juiz nosso aqui também no tribunal. Tivemos os ministros que chegaram depois de uma estada aqui no tribunal, como o ministro José Luiz Guimarães Falcão, que veio do Rio Grande do Sul, mas foi juiz nosso aqui, o ministro Indalécio Gomes Neto, o ministro João Oresta Lazen, o ministro Fernando Eizuono e, mais recentemente, a ministra Morgana de Almeida Reixa. Então, nós temos uma participação, o nosso tribunal ele tem uma participação importante no cenário nacional. Algumas coisas que chamam a atenção do nosso tribunal é que o nosso tribunal sempre foi um tribunal que lutou sempre com armas e dentes para melhorar a condição das juntas de conciliação e julgamento, né? Nós sempre tivemos problemas para que as juntas de conciliação e julgamento tivessem uma condição boa de atendimento do público. Algumas juntas tiveram que ter auxílio dos sindicatos, né? Auxílio das populações locais, para que pudessem ter condições, porque os orçamentos públicos eles sempre foram muito pequenos em relação à Justiça do Trabalho. E mesmo assim a Justiça do Trabalho foi crescendo, né? Olhando-se hoje a Justiça do Trabalho do Paraná, ela é uma Justiça do Trabalho, digamos assim, representativa, né? Da população paranaense. Nós temos aí grandes magistrados, né? Temos grandes regiões atendidas por varas do trabalho e principalmente a credibilidade e a confiabilidade, que são, digamos assim, marcas importantes para o poder judiciário. Nós ainda não temos, digamos assim, uma pesquisa sobre isso, mas é possível, talvez, pelo Centro de Memória, a gente fazer uma análise de decisões importantes que foram tomadas aqui na nossa região, tanto no 1º grau quanto no 2º grau, que foram depois consideradas paradigmas lá no TST e mesmo no Supremo Tribunal Federal, né? Isso é um assunto que a gente depois pode
em algum momento desenvolver, mas quando se fala lá no TST ou no Supremo Tribunal Federal, quando se fala no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, e todos os ministros, né, sejam eles do STJ, do TST ou do Supremo Tribunal Federal, eles têm um grau de respeitabilidade muito grande em relação a nós, porque nós temos toda uma história, né, de credibilidade como instituição. E isso é importante porque a Justiça do Trabalho, como a gente sabe, vem passando momentos de dificuldade, né? Como se, digamos, fosse assim uma rocha que estivesse sendo afetada ali pela constante alta da maré, né? As grandes ondas. Então nós temos que manter esse rochedo no mesmo lugar onde ele está. As mudanças legislativas, né? Às vezes as acusações de que a Justiça do Trabalho ela cria problemas para o desenvolvimento das empresas, às vezes é que a Justiça do Trabalho exagera nas condenações. Então, para tudo isso, nós temos sempre respostas, né? Os juízes, eles seguem a lei, né? Os juízes não inventam uma lei. Lógico, a lei pode ser mudada. Então, quando muda a lei, as decisões também mudam. Então, a preocupação com os juízes é, na verdade, em primeiro lugar, a conciliação. A conciliação é o foco, é a coisa mais importante que há na Justiça do Trabalho. O juiz ele tem uma característica psicológica de, no momento das audiências, ouvir as partes, perceber a necessidade das conciliações, né? E essa experiência das conciliações, ela passou para a Justiça Estadual, passou para a Justiça Federal, que eram avessas, não tinham tanto interesse nisso, hoje inclusive posto no Código de Processo Civil de 2015 como um fator importante das audiências da Justiça Estadual e Justiça Federal. E a Justiça do Trabalho, então, ela tem essa capacidade de compreensão, né, dos problemas que existem entre os trabalhadores e os empregadores. Uma coisa que nós temos feito aqui e tem servido de base para o resto dos tribunais, inclusive para o TST, é um olhar que a gente tem dado para o direito internacional do trabalho, né? A OIT, que é um organismo de Genebra, que foi criado em 1919, tem hoje 100 anos, ela inspira uma porção de documentos, convenções, recomendações, protocolos, declarações, resoluções, e esses documentos nós passamos a utilizar nas nossas decisões, passamos a fazer eventos sobre isso, e isso de alguma forma foi sendo repercutido nos outros tribunais, e hoje o próprio CNJ estabelece como um patamar importante nas decisões judiciais esse olhar para os direitos humanos e principalmente pelas normas internacionais. Então, penso que foi uma contribuição importante que o nosso tribunal deu até aqui, né? E, lógico, nós podemos verificar que também obras foram feitas, né? Hoje nós temos praticamente em todas as varas do trabalho que existem no Paraná, não sei se todas, mas pelo menos a grande maioria pertencem à própria União, são patrimônio da União, e isso foi construído com muito sacrifício, né? Com muita dificuldade, com a ajuda das populações locais, dos sindicatos, e nós, na verdade, acho que perdemos, Gilberto, acho que nós perdemos uma grande contribuição, que foi a contribuição dos classistas, né? O Luiz, que está nos filmando agora, que conheceu todo esse trabalho dos classistas, sabe que nós tínhamos classistas muito bons, tá? Então houve aí uma guerra contra os classistas, e eu não sei se isso foi bom para a Justiça do Trabalho, porque os classistas eram a representação do povo que tinha dentro da Justiça do Trabalho. Tá? Então eles representavam os empregadores, representavam os trabalhadores, nos ajudavam nas conciliações, tá? Então, penso que é um assunto que em algum momento nós teremos que estudar esse período em que eles estiveram presentes na Justiça do Trabalho e avaliar, sem paixões, né, com calma, a contribuição que de fato eles puderam dar para a nossa Justiça do Trabalho do Paraná. Penso que é importantíssima a Justiça do Trabalho, né? Algumas pessoas falam assim, mas a Justiça do Trabalho pode ser incorporada à Justiça Federal, pode ser incorporada à Justiça Estadual. Eu sempre costumo dizer que enquanto houver conflito de trabalho, nós teremos que ter uma justiça especializada, né? Não tem sentido nós tirarmos essa estrutura toda e passarmos para uma outra estrutura que tem outra perspectiva. A Justiça Estadual tem uma outra perspectiva, a Justiça Federal tem uma outra perspectiva. Então, eu acho que a gente tem
é que sim, valorizar aquilo que nós temos e, naturalmente, fazer a para de arestas, né? A reforma trabalhista nos deixou algumas dificuldades, mas penso que isso com o tempo se ajustam, né? E o direito do trabalho, ele é diferente do direito civil, do direito penal, porque ele muda muito, né? E muito rapidamente. Então, o juiz do trabalho, ele é praticamente um ser assim que precisa estar em completamente transformação, porque ele precisa compreender essas transformações, que não são transformações apenas e tão somente das pessoas, são transformações da sociedade, dos métodos de trabalho, das formas de construir determinados produtos, né? de evoluções no sentido de tipos de trabalho, né? Uso de máquinas e tecnologias, né? Que é um assunto que nós possivelmente falaremos em seguida. Então, a tecnologia talvez seja hoje o grande desafio que nós devemos ter, porque vai transformar completamente a perspectiva da forma com que nós conduzimos a nossa atividade dentro da Justiça do Trabalho. Como se inserem na história da Justiça do Trabalho a utilização das ferramentas digitais, processos eletrônicos, todo esse avanço tecnológico? É um desafio, né? É um desafio. Quando eu comecei a advogar, em 1977, né, a gente só trabalhava com a máquina mecânica, né? Vocês são jovens, eu não sei se chegaram a trabalhar com a máquina mecânica. Quer dizer, era importante se saber da datilografia, né? Todas as pessoas em casa, das famílias, a coisa mais importante era aprender datilografia, porque, de alguma forma, em algum momento ia passar pela máquina mecânica, né? Então, essa máquina mecânica, ela durou muito tempo, né? E foi, assim, digamos, uma transformação no jeito da justiça de proferir as decisões, porque antes da máquina mecânica nós tínhamos as decisões manuscritas. Quando foi dada a primeira decisão que um juiz fez por máquina mecânica, se discutiu se aquela decisão tinha sido proferida por aquele juiz mesmo. Queriam anular a decisão. Precisou o Supremo Tribunal Federal dizer que não, que aquilo era uma mudança tecnológica que vinha para ficar, né? E assim depois foi com a máquina elétrica, né, que já facilitava um pouco, porque reduzia um pouco a dificuldade do trabalho das pessoas que datilografavam. E aí, em seguida, veio a máquina eletrônica, né, que daí foi, enfim, uma evolução muito grande, porque ela tinha um apagador já junto com o seu sistema de tipos, né? E ela tinha, digamos, uma certa facilidade maior do que a máquina elétrica. E aí, em seguida, né, final do século passado, lá 80, 90, começam a vir os computadores, né? Os primeiros computadores ainda muito simples, e as próprias impressoras, as impressoras que faziam muito barulho, mas a ideia na época, a preocupação, a gente era juiz de primeiro grau, a preocupação dos tribunais era que de repente os juízes deixassem de fazer as decisões e as decisões passassem a ser feitas pelos computadores. Veja, isso é uma preocupação quando surgiram as máquinas, né? De repente um juiz podia não mais fazer a decisão, ele colocava a história na máquina e a máquina produzia a decisão. Mas isso demorou um pouco para ser implementado e o nosso tribunal, ele teve um papel importante nessa fase. Eu poderia citar aqui um nome, né? Há mais, mas digamos citar um nome aqui, que é do ministro Indalécio Gomes Neto, que ele, na época, ele preferiu reduzir o número de veículos do tribunal e aí implementar ali uma estrutura inicial importante de informática, né? Foi o primeiro grande movimento que nós tivemos na época em que o ministro Indalécio foi presidente do tribunal, né? Na época eu era juiz em Paranaguá e lembro muito bem disso, como foi impactante essa decisão tomada por ele e aceita, incorporada pelos juízes do tribunal. Aliás, é interessante, né? A nomenclatura, que a gente sempre não deixa de falar na questão da nomenclatura. Os classistas primeiro se chamaram vogais, depois com a Constituição de 1988 passaram a ser juízes classistas. Nós sempre éramos chamados de juízes de substitutos, juízes de varas, juntas, juízes de varas,
juízes do tribunal, e mais recentemente adotamos essa denominação, que é uma denominação que vem lá da Justiça Estadual, né, de desembargadores para os tribunais. Mas, rigorosamente, nós somos juízes, todos somos juízes, né? Essa é uma denominação que acabou ficando, digamos assim, por influência da Justiça Estadual e da Justiça Federal, porque os tribunais ali adotam esta nomenclatura. Pois bem, depois desse movimento do desembargador Indalécio, nós tivemos outros movimentos, né? E talvez um movimento que possa ser lembrado como importante foi um movimento capitaneado pelo Dr. Ubirajara Carlos Mendes, pelo Dr. Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, né? Pelo Dr. Braulio Guzmão, que foram, pelo professor Dr. Baracá, desembargador Eduardo Milhel Baracá, que foram, digamos assim, personagens, né, da melhora da condição da nossa estrutura de informática. Quando chega, então, o processo eletrônico, né, que dá os seus primeiros passos com grande dificuldade, né, isso foi uma dificuldade imensa para essa incorporação. Nós tivemos aí um período em que o processo eletrônico ele convivia com o processo em papel, e depois, com o tempo, isso mais recentemente, só que o processo em papel praticamente desapareceu, mas o processo eletrônico ele foi se aperfeiçoando, né? E a Justiça do Trabalho contemplou esse grande sistema do PJE, que é criticado por muitos, mas enfim, ele está aí sobrevivendo a chuvas e trovoadas, e é o grande sistema, né, de processo eletrônico que a Justiça do Trabalho tem. O Brasil sofre, penso eu, isso é ruim para o direito, que nós tenhamos diversos sistemas em funcionamento, né? Um para a Justiça Estadual, mas não é um só para toda a Justiça Estadual, é um para a Justiça Estadual do Paraná, é outro para a Justiça Estadual do Maranhão, né? O Tribunal, a Justiça Federal tem um sistema aqui no Sul, tem outro sistema no Norte, tem outro sistema no Nordeste. Então, falam que existem mais de 40 tipos diferentes de processos eletrônicos. E isso não permite uma interface, uma comunicação, né, que seria muito bom para os juristas e principalmente para os jurisdicionados, né? Então, penso que o Paraná ele teve um papel importante, ganhamos inclusive um prêmio na época do Dr. Sérgio Murilo, lá no CNJ, um prêmio importante porque foi um sistema implantado aqui no Paraná, e hoje nós temos algumas coisas que são significativas que surgiram aqui, por exemplo, gravação de audiências, né? As nossas audiências, mesmo com o processo eletrônico em andamento, as nossas audiências eram feitas pelo sistema de digitação. Então, quando começaram a serem gravadas as primeiras audiências, foi digamos assim, uma revolução, né? Porque isso facilitava o andamento das audiências, evitava conflitos com os advogados e traduzia, digamos, exatamente aquilo que tinha acontecido na resposta das testemunhas, permitindo ao juiz que, pelo comportamento da testemunha, pudesse verificar se ele estava falando a verdade, não estivesse falando a verdade, né? Porque isso, pelo olhar, é possível fazer essa percepção com bastante cuidado. E discutiu-se recentemente, e é uma discussão que ainda não acabou, mas penso que é uma discussão que não tem muito sentido, de que essas audiências gravadas deveriam ser depois degravadas, né? Penso que isso não tem muito justificativa, porque é um esforço adicional, um custo adicional, que não tem muita justificativa, né? A ideia é de que as audiências gravadas, elas possam ser acompanhadas pelos advogados e depois, se eles acharem conveniente transmitir nos seus recursos alguma coisa sobre aquilo, eles podem identificar por um padrão que nós criamos aqui de separação de depoimentos, de partes de depoimentos, fazer aquelas transcrições para efeito de reforçar os seus argumentos. Então, penso que isso não é, talvez, assim, uma questão essencial. O que é essencial, Gilberto e Luiz, que eu acho que nós vamos ter que estar atentos a partir de agora, é que nós estamos entrando num ciclo tecnológico muito avançado, no qual nós vamos ter que trabalhar com provas digitais. E as provas digitais hoje é um mundo ainda um pouco desconhecido por nós, porque nós não sabemos exatamente como se dá este fenômeno da tecnologia, até que ponto eu posso acreditar num print de WhatsApp, até que ponto eu posso acreditar numa gravação, numa fotografia, né? Antigamente a gente tinha o sistema analógico da fotografia, que a gente era obrigado a juntar o negativo nos autos do processo. Hoje a gente não tem mais isso, né? Porque é o chip, então você tem que juntar o chip, mas esse chip pode ser adulterado.
Então, nós talvez vamos entrar num mundo em que nós teremos que contar muito com peritos, pessoas que tenham conhecimento sobre essa questão digital e possam nos explicar se aqueles dados que estão sendo transmitidos são corretos, né? A gente pode hoje verificar, e a gente acompanha aí nos filmes, né, aqueles problemas todos que acontecem de deturpação, de adulteração, de fraude em relação a provas tecnológicas. Então esse eu acho que vai ser um grande desafio para os juízes no curto prazo, né? E agora, mais recentemente, inclusive há uma informação de que no Mato Grosso já se utiliza o chamado metaverso, né? Ou seja, você fazer uma espécie de audiência virtual. O que nós fizemos no período da pandemia, até para que pudéssemos dar atendimento às necessidades dos jurisdicionados, podermos exercer a nossa profissão, a gente passou a fazer audiências e sucessões do tribunal, passamos a fazer isso pelo sistema virtual. E parece que houve uma acomodação, os advogados de alguma forma se acomodaram, os juízes também, né? Há problemas em relação ao primeiro grau, que tem a necessidade de ouvir testemunhas, enfim, algumas dificuldades que ainda não foram superadas. Mas foi uma mudança que nós fomos obrigados a fazer num curto espaço de tempo e que hoje ainda nos traz impacto, né? Então agora estão dizendo que a Covid está voltando. Como é que nós vamos fazer para voltar ao sistema anterior, né? Todo mundo quer voltar para o presencial, mas nós podemos já voltar para o presencial? Temos que esperar mais um pouco? Então, é uma interrogação, é uma grande dificuldade de como nós devemos fazer isso. Mas voltando lá para o Mato Grosso, nessa questão da justiça do trabalho, do metaverso, quer dizer, é uma justiça na qual o ser humano ele fica transformado como se fosse uma espécie de desenho animado. Nós temos os personagens se movimentando, falando e tal, mas você não vê ali um ser humano, né? Você vê ali uma coisa tecnológica, uma coisa digital. Então, até que ponto nós vamos poder ter essa transformação, né? Porque penso eu que a justiça é mais ou menos parecida com aquilo que a gente entende, por exemplo, por religiosidade, né? Você pode fazer uma missa virtual, você pode fazer uma missa por metaverso, né? Você pode fazer lá um evento religioso, mas penso que a presença física das pessoas, né, esse contato, para que ele seja deixado de lado, penso que é difícil, né? Então, acho que a necessidade da presença do juiz, a necessidade da presença do advogado, a presença das partes, penso que ainda para nós é muito difícil aceitar que isso possa ser substituído por esse sistema tecnológico que se avizinha aí, né? E que está muito próximo de nós e com soluções que se apresentam mágicas, né? E penso que quando a gente fala de ser humano, a mágica é muito perigosa, né? O ser humano ele é cheio de virtudes, mas cheio de defeitos também, e é um ser humano, tem a sua dignidade, tem as suas particularidades. Talvez seja importante a gente falar sobre um aspecto nessa questão da tecnologia, que a tecnologia ela vem avançando a olhos vistos, né? E só que nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar isso exatamente por essa evolução. Vamos só dar um exemplo. Ler um livro em papel é uma coisa. Ler um livro virtual é outra coisa. Porque o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles não estão acostumados com essa transformação, com essa mudança, né? Então, possivelmente, as novas gerações, elas vão naturalmente se acostumando com isso, né? Agora, a pergunta que eu faço final, Gilberto, para a gente pensar, temos aí a presença do nosso Vladimir, que é sempre uma presença importante para dar para nós esse calor jornalístico, né, Gilberto? Esse calor amigo. Eu sempre gosto de falar no seguinte: há um livro que para mim talvez seja um dos livros mais importantes que foram escritos nos últimos anos, que é 21 lições para o século XXI, daquele professor de história israelense chamado Yuval Harari. E ele diz lá que essa tecnologia é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas que a tecnologia ela é organizada, ela é feita em algoritmos, mas os algoritmos são montados pelo ser humano. Quem lida com isso, matemática, física e tal, é o ser humano. Então, ele entende que para que este mundo tecnológico não invada completamente a nossa vida,
nós temos que ter assim uma espécie de defesa. E a defesa, segundo ele, está lá no livro dele, eu não posso dizer a página, mas está lá escrito. Serão os juristas e os poetas que terão a compreensão exata de quando essa tecnologia estará afetando a própria existência do ser humano. Então, haverá um sinal que deve ser dado, e penso eu que os juristas têm um papel importante, porque os juristas eles têm essa compreensão do ser humano na sua integralidade, né? E na psicologia, na antropologia, na psiquiatria, o advogado ele tem essa formação multifacetada, né? E naturalmente ele leva isso para a justiça, e o juiz também tem que ser assim. Então penso que não podemos ser contra a tecnologia, mas temos que sempre olhar a tecnologia com reservas, no sentido de que sempre há um ser humano atrás de um processo virtual, né? Então, como que o juiz vai entender isso? Uma máquina não tem sentimento, mas o homem tem. Como é que eu posso julgar uma separação judicial sem perceber, por exemplo, as questões emocionais que permearam isso? Com quem vão ficar os filhos? Na justiça do trabalho, as questões que envolvem o dano moral, o dano existencial, os acidentes do trabalho, há sempre um ser humano atrás que tem sofrimento, né? Que tem emoções. Então, a tecnologia nos ajuda, ela é fundamental. E no que ela vai contribuir? Basicamente, só para concluir, ela vai concluir na redução de prédios. Nós não vamos ter mais necessidade de prédios grandes, porque não temos mais processos físicos, né? As audiências, elas podem ser feitas hoje do jeito que nós fazemos, virtualmente, né? Muita coisa vai ser feita virtualmente. Então, penso que a justiça, do ponto de vista assim, material, ela vai reduzir o seu tamanho, porque não vai haver necessidade desses grandes tribunais. Mas, por outro lado, nós vamos ter que sofisticar essa aparelhagem de segurança, de credibilidade, de confiança, que, especialmente quando falamos em prova, hoje nós não temos essa confiabilidade. Como é que eu posso confiar numa declaração de alguém, se eu posso modificar o tom de voz da pessoa? Como é que eu posso acreditar num print, se esse print pode ser fraudado? E tem tantas coisas que podem acontecer aí, né, as questões das fotografias, né, que podem, digamos, macular a certeza e a credibilidade da tecnologia. Queria agradecer aqui a oportunidade, Gilberto, ao Vladimir, ao Luiz, né, e dizer que eu me sinto muito honrado sempre nos convites que me são feitos aqui, embora evidentemente que eu sou absolutamente limitado a responder todo esse mundo de perguntas que estão por aí, né? A gente vai fazendo esse papel aqui, sabe que daqui a algum momento vão surgir outros colegas que podem falar sobre isso, mas eu, digamos, naquilo que me diz respeito, digamos, alguma contribuição sempre a gente dá, talvez mais pelo tempo, né? Quem está todo esse tempo na justiça do trabalho, alguma coisa deve ter aprendido, né? Com a experiência de julgamentos e audiências e tudo isso aí. Mas quero agradecer aí a oportunidade de mais uma vez estar aqui com os amigos da Ascom.